Oi de novo, esse é o Conexão Futura, na tela do seu canal Futura. Você também pode conferir o nosso programa no site futura.org.br através do nosso live streaming. E uma boa notícia para quem sofre de anemia falciforme. Desde o dia 1º de julho é possível fazer o transplante de medula óssea, a única técnica, aliás, capaz de curar essa doença pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A anemia falciforme é uma doença genética e também hereditária, predominante entre pessoas negras, mas que pode se manifestar também em pessoas brancas. E segundo o Ministério da Saúde, entre 25 a 50 mil pessoas sofrem dessa doença só no Brasil. Nós vamos conhecer mais sobre a anemia falciforme, o seu diagnóstico, tratamentos e como o transplante pode ajudar a quem sofre desse mal. Para isso, a gente recebe ao vivo aqui no estúdio a médica Cláudia Máximo, que é coordenadora técnica do Serviço de Hematologia do Hemorrio. Muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Então, de que maneira as pessoas que já têm esse diagnóstico podem procurar o SUS para entender se esse tratamento ou a intervenção do transplante é o mais indicado? Na realidade, a gente ainda vai começar esse processo, né? O transplante ele entrou no rol de tratamento da anemia falciforme em dezembro e foi publicado em fevereiro. E os serviços ainda têm que se estruturar para receber esses pacientes, né? A gente já tem transplante de medula para outros diagnósticos, mas para a anemia falciforme isso já é uma novidade. Uma boa novidade. A gente tem, infelizmente, poucos centros de transplante hoje no Brasil para dar conta dessa demanda, né? Que estima-se que vai aumentar em pelo menos, mais ou menos 50 pacientes de anemia falciforme por ano para transplante. Então, os centros têm que estar estruturados. A gente ainda não tem centros de referência aqui no Rio de Janeiro para indicar, mas com certeza é um avanço. E existe uma previsão de início já desses procedimentos? Ainda não temos uma previsão. A gente precisa ter os centros de referência capacitados para receber esses pacientes, para a gente poder conseguir identificar os que seriam elegíveis para o procedimento. Tem que ter um irmão compatível, um irmão do mesmo pai e da mesma mãe, e, de preferência, ainda não ter muito comprometimento sistêmico pela doença, não ter muitas lesões provocadas pela doença. A gente sabe que ela é uma doença, deixou de ser negligenciada desde 2005, a partir de políticas públicas de atendimento à população. Mas antes, uma geração inteira teve dificuldade de iniciar um tratamento. O que muda nesse quadro de atendimento no Brasil a partir de então? Acho que muda não é nem desde 2005, muda desde 2001, quando começou a triagem neonatal, né? E que aí a gente se tornou possível o diagnóstico precoce da doença. E se a gente consegue interferir precocemente junto aos pacientes, eles conseguem ter uma vida completamente diferente do que teriam com um diagnóstico tardio, né? Então, por isso que os pacientes que não tiveram essa oportunidade acabaram tendo lesões que hoje a gente consegue prevenir. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, nós estamos falando do teste do pezinho. Do teste do pezinho, exatamente. Quais são principalmente os sintomas da anemia falciforme? Se sabe que existem sintomas, inclusive, que confundem os próprios profissionais da saúde. Quais são os principais? Com certeza. O principal deles, sem dúvida alguma, são as crises de dor, né? Dor é uma coisa, é um sintoma subjetivo. Então, isso é muito complicado para o paciente que procura uma unidade de saúde que não sabe o que é a doença e não sabe como tratar. Porque às vezes são crianças pequenas, às vezes são adultos que vão repetidas vezes pelos mesmos sintomas e eles são taxados como que estão procurando medicamentos, muitas vezes medicamentos fortes para tratar a dor. E eles realmente precisam ser bem tratados. Então, acho que não é mais uma doença negligenciada, a gente tem portarias, tem políticas do Ministério da Saúde, políticas estaduais, mas acho que o que falta é difundir essa informação para os profissionais de saúde, não ela ficar restrita aos centros de tratamento. Além da dor, existe um outro quadro clínico? Sim, esses pacientes eles são muito mais suscetíveis a infecções, principalmente as crianças, as pneumonias, que são diferentes das pneumonias de quem não tem anemia falciforme. O AVC também, os acidentes vasculares encefálicos são quadros gravíssimos e afetam crianças pequenas, que é uma coisa difícil na população que não tem
anemia falciforme. Então, a síndrome torácica, que é o nome da pneumonia de quem tem anemia falciforme, e o AVC são duas complicações graves que podem levar à morte e que precisam ser conhecidas dos profissionais de saúde. Agora, existe também um quadro de muito cansaço, é justamente por conta da genética? Não, a anemia, já que é a anemia falciforme, né? A anemia, qualquer pessoa que tem anemia já tem uma fadiga naturalmente, né? Então, esses pacientes já são cronicamente, têm uma fadiga crônica por conta da anemia. Então, isso já é esperado. Agora, existe uma tendência maior a pessoas negras desenvolverem essa doença, mas não necessariamente. Não necessariamente. Na realidade, a anemia falciforme, essa mutação que causa a doença, ela foi originada na África como uma proteção natural das pessoas contra a malária. Então, o parasita da malária, ele tem dificuldade para entrar na hemácia de uma pessoa que tem a hemoglobina S, que é uma hemoglobina alterada, mais rígida, mais dura. E isso, ao longo dos anos, acabou que na África tem mais pessoas negras. Então, a doença parece que é uma pessoa de negros, mas foi só por acaso. De que maneira as pessoas podem, então, se informar a respeito do tratamento, a respeito desse atendimento? De que maneira elas podem procurar essa ajuda? Olha, aqui no Rio de Janeiro, no site do Hemorrio, a gente tem manuais, né, que explicam, manuais para os pacientes e para familiares, que explicam o que é a doença, os principais sintomas, as complicações, o que fazer. Então, eu convido a população, os interessados, que entrem no site, procurem manuais, e ali vai ter tudo, desde manuais para professores, para cuidadores e para o próprio paciente. Enquanto eu estou procurando aqui o site para a gente poder mostrar para o público, Cláudia, eu queria que você comentasse também como é que funciona o atendimento domiciliar, porque existe todo um trabalho feito já com pessoas que têm um atendimento pelo Hemorrio e que são atendidas em casa. Como é esse procedimento? Esse é um programa de curativo domiciliar, que uma das manifestações da doença são as úlceras de perna, né? Esses pacientes sofrem muito com úlceras gigantescas, às vezes que dão a volta na perna toda, e são pacientes que convivem com úlceras durante 20, 30 anos. E essas úlceras, elas precisam ser bem tratadas para evitar infecção e até tentar fechar a úlcera. Então, o próprio deslocamento do paciente para o centro de tratamento, isso já é um problema, porque se perde todo um trabalho, ele precisa de repouso, então ele tem que andar, muitas vezes longos deslocamentos para chegar ao centro de tratamento 2 vezes por semana para fazer um curativo. Então, ele sabendo fazer o curativo, ainda tendo esse programa de curativo domiciliar, isso é um grande ganho para ele conseguir melhorar, se não fechar essa úlcera, pelo menos diminuir. Aliás, é uma política pública bacana a ser seguida por outras secretarias, com certeza. Com certeza. Obrigada, Cláudia, pela sua participação aqui no Conexão Futura, por essas informações super importantes para a saúde do país. Até uma próxima. Até a próxima. E na próxima entrada do Conexão Futura, eu volto com o quadro Profissões desse mês, que vai mostrar as várias possibilidades de atuação da gastronomia como profissão. Você é convidado, como sempre, a participar dessa conversa. Você já pode fazer a sua pergunta e o seu comentário nas nossas redes sociais. Eu volto loguinho, depois do programa Nota 10. Até já já!